Salve pessoal! Tá no ar mais um episódio de Aí Sim, conversas que inspiram e transformam. Como você já está acostumado, a gente sempre recebe aqui pessoas que fazem a diferença em seus territórios e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai fazer uma ponte aérea São Paulo, Rio de Janeiro. A gente vai falar aqui sobre a cidade de Deus, a gente vai falar sobre afeto, sobre acolhimento, sobre luta contra a fome, sobre um desafio da educação para crianças, jovens, adultos e muito mais. A gente vai saber sobre curiosidades de vida também, porque a nossa convidada é muito especial. Eu adorei essa biografia dela aqui, eu vou até ler assim, o máximo que eu puder. Eu normalmente dou uma cortada assim, não, vou tirar isso aqui, mas aqui não dá. A gente vai receber ela, Marília Coure, carioca, mãe de uma jovem de 20 anos, tutora de 9 gatos, viajante do mundo, casada com um chileno e apaixonada por gente. Marília teve uma carreira de mais de 20 anos na engenharia consultiva, até que sua trajetória deu uma guinada. Ela transformou um hobby, a culinária vegana e saudável, em empreendimento, e em seguida em ferramenta de ação social, ajudando a alimentar pessoas em situação de rua. Foi numa dessas ações, durante a pandemia, que encontrou Nós, projeto social na Cidade de Deus. Começou como voluntária, ajudou a estruturar aulas, atendimentos, atividades e acabou se tornando vice-presidente da organização, cargo que só formalizou aquilo que já existia no coração. Hoje, além de atuar diariamente na CDD, Cidade de Deus, Marília segue estudando gestão do terceiro setor, relações interpessoais, comunicação não violenta e agora cursa ciências humanas, sempre com um único objetivo: servir melhor as pessoas. Marília, que alegria ter você aqui. Ai, que bom, Alexandre. Eu tô muito feliz de estar aqui também. Deu certo. Deu certo. Deu certo. A gente tem um carinho muito especial, mas a gente sempre fala, sem ter certeza, a gente tem um carinho especial pela nós ou pelo nós? Depende. Pelo projeto Nós ou pela ONG Nós Projeto Social. A gente sempre fala a nós porque é a ONG Nós Projeto Social. Porque a gente começou como um projeto, né? A Nós começou como um projeto, mas ela logo foi fundada como uma ONG, né? Ela não ficou muito tempo como um projeto dentro de uma comunidade. Ela logo foi certificada como sendo uma ONG com CNPJ, tudo muito certo e tudo muito correto lá desde o início, lá desde antes de eu estar nessa história. Que a gente vai saber daqui a pouquinho essa história bonita da Nós. Agora pronto, oficializou. É a Nós e pronto. Não, se você quiser falar o Nós também, fica à vontade. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre você. Você teve uma trajetória longa na engenharia consultiva. Como que era essa fase da sua vida e como que você começou a dar essa guinada? Então, começou muito cedo. Eu com 14 anos entrei na escola técnica e de lá eu fui seguindo, né? A engenharia é uma paixão. É engraçado que às vezes tem pessoas que falam assim, é quando você muda de vida, né? Ou muda de carreira. Então agora você está fazendo alguma coisa que você ama? Não. Eu agora estou fazendo outra coisa que eu amo. Não aconteceu isso na minha vida de eu trocar de nicho de forma tão radical porque eu não gostava do que eu fazia. Eu sempre gostei muito do que eu fazia. Mas a gente passou por um período muito crítico dessa área de atuação aqui no Brasil, alguns anos atrás. Crítico mesmo, é uma época que estava começando o Uber e os engenheiros estavam virando Uber. Foi uma época muito crítica. E nessa época, a gente, entre safras, entre projetos, e aí no meio disso teve o divórcio do pai da minha filha e uma mudança de vida pessoal, e eu percebi que precisava fazer alguma coisa que me desse mais tempo com a minha filha e, ao mesmo tempo, fizesse sentido na minha vida num outro lugar. Não só o sentido que sempre me motivou muito também, que acho que a maioria das pessoas que trabalham nas áreas técnicas e de engenharia se motivam, que é de você ver uma coisa que você projetou pronta e construída. Sim. Isso é uma sensação muito gostosa. Mas hoje essa sensação vem de ver pronto e construído e construídos projetos sociais, ações para outras pessoas. Então, eu acho que o prazer vem do mesmo sentimento, mas esse sentimento, hoje em dia, ele vem de outro lugar. Entendi. Então, esse processo todo, ele mesclou um pouco com
não sei se é um hobby, mas que começou também com a culinária? Sim. Porque quando eu decidi parar de comer carne, eu tinha 14 anos. A gente está falando de 34 anos atrás. E Não conta. Gente, não existia internet. Sim. Então, quando você pensava em nem vegano, vegetariano que fosse, você abria a Enciclopédia Conhecer ou a Barça e o que aparecia lá falando sobre pessoas que não comem carne era super errado, fechar o nicho nisso, mas era um hindu deitado numa cama de pregos, de barba longa e... Um estereótipo, né? Exatamente. Então, era isso que se sabia. Então, eu corri atrás de entender. É claro que o veganismo ele é uma estrada, você não radicalmente corta de um dia para o outro tudo, não anos atrás, como aconteceu comigo. Então, eu fui paulatinamente parando de comer várias coisas e eu precisei aprender a me alimentar, principalmente assim, pensa no Brasil, a ideia nossa de alimentação, de um prato, quando você pergunta para qualquer pessoa, é feijão, arroz, um legume, uma verdura e uma carne. É muito difícil você conhecer famílias que não se alimentam nesse formato, ainda mais falando dessa quantidade de anos atrás. Então, precisei entender como que eu poderia me alimentar de uma forma diferente. Eu fui criando esse conhecimento até o dia que esse conhecimento passou a ser interessante para outras pessoas. Porque a gente já está falando agora de 15 anos atrás, quando o vegetarianismo, o veganismo ficou em alta. E aí foi o momento de dividir esse conhecimento. E era um momento que eu estava precisando de levantar uma grana e tudo mais. Então, deu super... casou direitinho. E hoje você fala sobre isso, né? Sim. Uma cozinha. Durante a pandemia, inclusive, eram 3 lives por dia. Olha. Cozinhando com as pessoas, falando sobre alimentação vegana, como se alimentar melhor, como você poderia, mesmo para pessoas não veganas, como você pode ter uma alimentação mais saudável, baseada em alimentos frescos, em vez de alimentos hiperprocessados. E isso conversa diretamente com um dos trabalhos que a gente faz lá na ONG, mas vou esperar você levantar essa bola. Tá bom. Em casa todo mundo partilha? Não. Minha filha é ovo-lacto vegetariana, Horácio não é, o marido ele é carnívoro, mas com um formato muito interessante. A gente faz uma comida e ele come a comida exatamente como a nossa, acrescentando a sua proteína animal. Então não tem estresse. Não tem estresse. Cada um sabe o que é melhor para si. Isso é muito importante, isso é uma coisa muito importante. Eu acho que toda e qualquer decisão pessoal, independente do que te levou a tomar essa decisão pessoal, quando você começa a militar demais, querendo que os outros tenham a mesma decisão que você teve, ou radicalizando na sua vida só estar com pessoas que tomaram a mesma decisão que você... Claro que aqui a gente não está falando de ética ou coisas desse tipo, estamos de decisões de vida mais básicas, como o que você vai se alimentar. Quando você começa a restringir isso demais, você começa a se privar de coisas muito interessantes que o mundo pode trazer para você, porque você está se fechando numa bolha onde você acredita que só aquilo é a forma correta, só aquela maneira, a maneira correta de existir. E aí fica complicado, né? Muito. Foi nesse momento que você começou a trabalhar com cozinha, né, com culinária. Eu nem vou ficar falando mais de vegana, porque é culinária. É isso, né? O ingrediente que está lá, pouco importa. Que você começou também a distribuir comida na rua? Foi exatamente isso. Quem está acostumado a cozinhar sabe que é muito difícil a gente cozinhar uma quantidade muito pequena de comida, né? Então, as pessoas que moram sozinhas, às vezes elas brincam, fazem meme na internet que tá comendo a mesma comida 2, 3 dias porque fez uma quantidade e teve que comer. Então, quando eu entregava comida para as pessoas, eu fazia o cardápio das pessoas, um trabalho muito legal que eu fiz durante um bom tempo no início que eu comecei a trabalhar com isso, era pegar o que as pessoas recebiam dos seus nutricionistas, dizendo, pode comer 2 colheres disso, 3 colheres daquilo, e transformar isso num cardápio que a pessoa tivesse prazer de comer, porque senão a dieta não ia seguir. E aí, quando eu ia produzir isso, claro que tinha uma sobra no final. E eu tinha um rapaz que me ajudava a fazer as entregas, um motoboy, e aí eu comecei a perceber que ele sempre comentava comigo da quantidade de meninos na rua, que às vezes o trajeto que ele fazia, tinha criança na rua, às vezes tinham famílias na rua. E aí deu
uma ideia, eu falei, faz o seguinte, sempre quando eu mandava para ele o que era para ele entregar, eu falava assim, então leva mais esses daqui, e esse aqui se alguém te pedir, ou se você perceber alguém na rua pedindo comida, esse aqui você entrega. E foi assim que começou. Tá. Bem, assim, por isso que sempre quando as pessoas me perguntam, na verdade, quando elas me perguntam, não, quando as pessoas fazem uma fala, que fala, mas eu não tenho como fazer, eu não sei por onde começar, é só começar. Se você faz comida na sua casa todos os dias, você tem como começar. Você tem como pegar 3 colheres de cada coisa, colocar num pote, fechar, entregar ao seu porteiro e falar assim, se passar alguém aqui pedindo, você entrega. É só começar. E foi assim que começou. A gente tá tentando costurar um pouco essa história toda, né? E aí você começou a fazer essa distribuição, e aí você foi conhecendo gente, conhecendo pessoas, conhecendo algumas organizações. Foi aí que você chegou a nós? Foi aí que eu cheguei a nós. Pra gente dar um salto aí, quando começou a pandemia, eu já tinha uma distribuição muito grande de comida. Já não era mais só mandando pelo motoboy o que tinha mais, eu já estava fazendo comida para ser distribuída. Naquela região da Cidade de Deus? Não. Eu morava ali na Barra Olímpica e eu fazia e distribuía, indo, quem conhece o Rio de Janeiro, pegando ali a Estrada dos Bandeirantes, indo até a Taquara lá no final, ou a Avenida das Américas, indo até o Recreio e voltando. E aí eu conheci uma senhora, a Luciana, ela começou a me ajudar a fazer essa distribuição. Eu cozinhava e ela ia com o marido dela buscar para distribuir. Aí nessa época a gente conseguiu ampliar muito, porque eu sozinha, eu preparando, botando no carro e levando, a coisa demorava muito mais. E aí eu conseguia fazer menos quantidade de comida. Quando começou a pandemia, todo mundo que já trabalhou com alimentação para a população de rua sabe que cresceu demais a demanda. A demanda cresceu muito. Primeiro porque eles não tinham quem pedir, porque não tinha gente na rua. E depois, pessoas que até tinham casa, elas não tinham que cozinhar, porque todas as pessoas que trabalhavam em empregos que foram entendidos no momento como não essenciais e ficaram em casa, eram pessoas que não tinham o que comprar, porque muita gente trabalhava na informalidade. E na informalidade você não ficou recebendo. Muita gente que tinha emprego formal no início da pandemia ou durante a pandemia ficou sem salário, porque as empresas também tiveram que entrar num acordo e fazer alguma coisa. Imagina quem era informal. E aí, nessa coisa de distribuir, a gente acaba conhecendo muita gente que faz a mesma coisa. Tem uma brincadeira que eu faço que as pessoas, quando eu era criança, era quase um xingamento, falavam assim, vai procurar sua turma. Mas, na verdade, esse é o melhor conselho que a gente pode dar para alguém, né? É verdade. Tipo, vai procurar sua turma, porque quando você encontra a sua turma, você se sente muito acolhido. E aí, eu acabei conhecendo uma turma de pessoas que fazem entrega de comida. Nesse início de pandemia também, aconteceu um outro fenômeno que eu acho que a maioria das pessoas concorda, é que as pessoas sentiram muito medo. E o medo fez com que as pessoas se sentissem generosas. Elas queriam fazer o bem. Então, muita gente começou a doar cesta básica. E era importante, porque a gente voltando naquelas pessoas que tinham casa, mas não tinham que cozinhar, essas eram pessoas para quem a gente podia entregar cesta básica. Então, a gente conseguia ajudar quem estava na rua, com alimento ali momentaneamente, mas quem tinha casa e não tinha que cozinhar, com isso daí. Então, numa dessas, um colega falou assim, olha, a gente sempre se falava, um grupo grande de WhatsApp, eu ganhei tantos quilos de inhame, eu tenho tantos quilos de não sei o quê, quer trocar? Vamos fazer isso, que você vai cozinhar? E aí, porque eu encontrei a turma, né? Uma cooperativa. É uma cooperativa. E aí, nessa, a gente às vezes recebia, por conta dessa vontade que as pessoas tinham, partidas muito grandes de cesta básica. Que a gente dividia, cada um levava para o lugar que estava atuando e às vezes sobrava. E aí esse colega um dia falou assim, olha, eu descobri uma ONG na Cidade de Deus, que apesar da pandemia, eles funcionam aos sábados e eles estão tentando abrir de qualquer jeito porque parece que as crianças lá não estão tendo o que fazer, estão ficando na rua, então eles estão querendo abrir. Eu vou sábado lá levar essas cestas que a gente ainda tem aqui e vou cozinhar pra garotada. Eu falei, eu vou lá te ajudar. Ele falou, mas a comida não é vegana. Eu falei, mas eu vou lá te ajudar. Eu vou lá cozinhar com você.
E aí foi o primeiro dia que eu fui na ONG Nós. Foi um caso de amor. Foi um caso de amor, assim, real. Porque eu já vinha procurando há muito tempo um lugar que eu pudesse fazer um trabalho mais de mudança de paradigma do que eu fazia alimentando. Voltando à palavra vegana, a comida que eu levo na rua sempre é vegana. E as crianças não falam, tia da comida vegana, eles sabiam quem era eu. Eca? Não. Brincadeira. Nada. Não, tudo bem. Mas eles sabiam quem era e sabiam que eu nunca menti, eles sempre souberam que era comida vegana e tudo mais. E eu queria fazer alguma coisa que pudesse modificar a forma das pessoas se relacionarem com a comida. Eu queria que as pessoas entendessem que elas têm, mesmo na escassez, elas têm como se alimentar de uma forma melhor. Porque hoje em dia a gente tem um grupo de pessoas que são os desnutridos de barriga cheia. Né? Quando a gente tinha fome lá, anos 80, mais para trás um pouco, a gente tinha as pessoas com fome. Hoje, o desnutrido de barriga cheia é aquela criança que toma um Guaravita com fofura. E nada contra marcas, Sim. Mas eu acho que é entendível o que eu tô falando. É uma criança que, em vez de comer uma banana, ela come um pacote de salgadinho e toma um suco de água com açúcar, porque é isso, essa é a realidade. Então, é difícil que essa pessoa perceba a fome, porque ela tá de barriga cheia, mas ela tá desnutrida. Assim. E a mesma coisa os adultos. E como que você espera que um adulto que passou de meio-dia às 10 da noite com um joelho e um refresco de cor de laranja, que essa pessoa tem uma capacidade cognitiva, a criança para ir bem na escola, o adulto para ir bem no trabalho? Como que a gente quer que esses cérebros sejam capazes de desenvolver alguma coisa se eles estão desnutridos? E eu queria ter um espaço para fazer esse tipo de trabalho. E o André foi muito generoso ao dividir esse espaço comigo. Já que você falou do André, agora vamos tirar a Marília voluntária, vamos dizer assim, e vamos já jogar a Marília um pouquinho como gestora, junto com o André, da Nós. Conta um pouco para quem ainda não conhece o que é a Nós, como que ela surgiu, né? A gente sabe que você não está desde o começo, mas você sabe contar a história do André e dos amigos de cor e salteado. Conta um pouquinho pra gente. A ONG Nós Projeto Social, ela surgiu quando o André, que hoje é o nosso presidente, junto com mais 3 amigos, eles foram à Cidade de Deus para fazer um trabalho social por empresas que trabalhavam, e um trabalho que é muito comum de existir, Alexandre, que é o trabalho assistencialista. A maioria das ONGs faz um trabalho assistencialista e é um trabalho que é necessário de ser feito, né? Você assistir a pessoa que está num momento de necessidade muito grande. Só que quando eles foram lá e eles perceberam como que aquela população vivia naquele ambiente. E, gente, a gente está falando, o André também mora na Barra Olímpica, perto da onde eu morava até pouco tempo, e a gente está falando 10 minutos de carro da onde a gente mora, que são condomínios. Não é super luxo, mas são condomínios legais, sim, com piscina, com esporte, que você tem prazer em morar. E 10 minutos do lado, você vê pessoas vivendo numa situação miserável, numa situação que a escassez é de tudo que você possa imaginar. E quando eles foram, eles perceberam isso. E se deram conta de que o trabalho que era feito no lugar que eles foram se voluntariar era um trabalho assistencialista. E eles entenderam que para conseguir mudar a vida daquelas pessoas, precisaria ter um trabalho muito mais de base, de mudança de entendimento, de relação com o mundo mesmo. A gente fala bastante isso, que na Nós a gente quer levar para as crianças uma forma nova delas se relacionarem com o mundo, onde elas entendam que aquilo que elas viveram até então não é a única forma de se relacionar com o mundo. Existem outras formas. E eles, imbuídos dessa vontade, resolveram fundar a ONG Nós. E foi uma coisa assim tão forte que em coisa de... A gente está falando de 2018, quando isso aconteceu.
em coisa de meses, eles estavam com uma sede, com um alvará de funcionamento, com CNPJ instituído, e a ONG funcionava num barraco. Era o barraco mais bonito, mas de um lugar chamado Brejo. E eu acho que o nome do lugar deixa claro como é que eram as condições desse lugar. Hoje o Brejo não existe mais, hoje tem o CT de um time de futebol ali, mas próximo desse lugar, aí as pessoas voltaram a ocupar, porque as pessoas precisam de lugar para elas ocuparem. Então, elas foram tiradas dali, foram colocadas em algumas casas. Foi cedido para nós, pouco antes de eu conhecê-los, o prédio que a gente está hoje. É um prédio que já foi tudo que vocês possam imaginar, e eu não vou ficar citando aqui, mas tudo que vocês possam imaginar, aquele prédio já foi. E foi cedido pela Associação de Moradores para que a ONG funcionasse. Então, hoje a gente conseguiu, inclusive, já trazer o nosso CNPJ para esse endereço, alvará de funcionamento, tudo lá bonitinho. Tudo certinho. Você começou lá como voluntária e depois de um tempo você já estava ajudando na administração, na gestão. E aí, naturalmente, você foi convidada, depois de um certo tempo, acredito que tenha sido convidada, não tenha sido uma eleição, né? Não, a ser vice-presidente. Foi. Não. Como que foi esse salto? Foi assim, a mesma história de procurar sua turma. Eu e o André, a gente saiu do mesmo lugar quando a gente pensa de viver propósitos, né? Somos pessoas muito diferentes em muitos pontos, e isso é riquíssimo, porque Sim. Isso traz para a ONG visões diferentes, mas com o mesmo propósito, e a ONG só tem a ganhar com isso, porque a gente consegue se complementar. Ia ser muito ruim trabalhar a quantidade de horas que a gente trabalha semanalmente juntos com uma pessoa que só concordasse o tempo todo com o que você faz ou com o que você fala e não te levasse a olhar as coisas sob outro ponto de vista. Então, a gente tem essa diferença de pensamento em muita coisa, mas a gente tem um ponto muito forte em comum, que é viver o propósito. E um modus operandi muito interessante que eu tinha, ele tinha, e a gente se complementou nisso, que a gente não é leviano de dar um passo maior que a perna, mas a gente estica o pé para a estrada andar, para a estrada aparecer embaixo da gente, sabe? Então, no início, parecia papo de maluco. Começou assim, André, posso fazer o Nós na Cozinha? O que você está pensando em fazer? Não sei o que. Eu falei, porque assim, no início, as crianças iam aos sábados, e elas tinham mais aulas. Então, tinha aula de geografia num dia. E aí separava as crianças por idade e iam falar sobre assuntos daquele tema, mas de acordo com a idade de cada criança. As menores iam pintar um mapa, as maiores iam ter uma aula. Às vezes tinha já atividade de assistência social, tinha de vez em quando atividade levando médicos, porque isso é uma coisa que a gente faz até hoje, que é muito necessária. Claro. E falei, eu pego umas crianças que tenham se saído bem no sábado anterior, porque logo no início a gente tem que lembrar que a gente estava no início da pandemia. Era todo mundo de máscara de pano. Ainda teve isso, no início da pandemia, a minha mãe costurava máscaras e máscaras de pano, bonito. E eu ia levar na rua junto com comida. Eu levava comida e máscara para as pessoas. E lá na ONG era a mesma coisa, as crianças iam de máscara de pano e termômetrozinho na testa, entra. Termômetro na testa, entra. E eu falei, cara, vou levar as crianças que tiverem bem, bom comportamento. E começou assim, 4 crianças iam para a cozinha comigo, a gente fazia uma produção, tem uma produção que é icônica, que a gente sempre conta que foi a primeira, que era um bolo usando a casca da banana. E aí as crianças no início era, Eca, com a casca da banana! Aí a gente chegou no pátio e falei assim, tá vendo esse cacho de banana aqui? A banana custa R$5 o quilo. Aí descasquei a banana, peguei o peso, falei, tá vendo aqui? Para esse tanto de banana tem 1 quilo de casca, isso aqui são R$5 que vocês estão jogando no lixo. E aí eles se deram conta do que a gente estava falando. Uhum. E a gente fez a receita, tudo, e as crianças amaram. E chegaram da outra vez que eles encontraram,
tia, minha avó não joga mais a casca da banana fora, porque eles bonito. foram embora com a receita. Sim. E aí, como é que funcionava? A gente ia, cozinhava, as outras crianças lá estavam fazendo atividade. No final, quando estava pronto, sentava todo mundo em círculo, a gente servia os amigos com o que a gente tinha preparado e eles explicavam como é que tinha sido essa preparação. As próprias crianças. As próprias crianças, que estavam comigo na cozinha, explicavam. E aí, a gente começou a conversar mais. Ainda tinha, dos 4 que tinham fundado, um infelizmente faleceu na pandemia, um já estava mais afastado, que tinha se mudado do Rio de Janeiro, tinha o André e tinha mais um que ainda frequentavam. Esse segundo também estava, às vezes ele conseguia estar mais presente, às vezes menos presente, também precisando desenrolar uma situação de vida de talvez uma mudança, não conseguia estar tão presente. E a gente começou a ter essa troca. Então, o que a gente vai fazer? Esse fim de semana que vem a gente fizesse não sei o quê. E se no outro fim de semana... Tá inventando história. É isso. Que se a gente colocasse um balé? Porque nessa época a ONG tinha uma aula de capoeira que não vingou e tinha uma aula de boxe, que hoje a gente tem o Juan, que é um lutador de boxe, ele é apadrinhado pela ONG. Através da gente, ele tem uma bolsa atleta, então ele estava vendendo bala no sinal para ajudar a avó dele, que é com quem ele mora. Ele hoje consegue, com essa bolsa atleta, se preocupar só com ir na escola e treinar. Então a gente tinha essas atividades e o sábado acontecendo. Só que essas atividades, o boxe, a gente não tinha quantidade de criança que se interessasse pelo boxe. A gente começou a perceber que a gente precisava botar coisa que as crianças se interessassem. Uhum. E aí, vamos então botar um balé? Vamos. Como é que a gente pode fazer? Vamos contratar professor. Vamos entrevistar professor. E aí foi, de repente, tinha um balé, e do balé a gente tinha uma dança contemporânea. Mas a gente queria ter um esporte, mas o boxe não andou. Então vamos tentar um jiu-jitsu. E o jiu-jitsu entrou, e a gente tinha aula de música, a gente teve música até pouco tempo. A gente precisou dar uma parada, mas a gente tem vontade de voltar com a aula de música. E reforço escolar. Tem uma atividade muito interessante que a gente tem, que se chama soletrar. Isso veio de uma sacada muito boa do André, que ele percebeu que assim que acabou a pandemia, que as crianças voltaram, que a gente tinha umas crianças grandes que não sabiam ler e escrever. Porque eu não sei se é uma coisa que acontece no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro com certeza. A escola pública, ela tem aprovação automática. Então, independente do aproveitamento que essa criança teve ou não na escola, ela mudou o ano de número, ela pula de série. Uhum. Então, imagina isso na pandemia, onde escolas particulares cheias de capacidades tecnológicas tiveram um monte de problema para manter as aulas. Imagina na pandemia as crianças que tinham de 6 a 8 anos durante a pandemia, que foram pulando de ano sem fazer aula nenhuma. E aí a gente percebeu que a gente tinha que fazer um resgate da alfabetização dessas crianças, que foi de onde surgiu o soletrar. Então as coisas foram surgindo assim, a gente batia papo, e aí? Como que isso aí pode melhorar? O que a gente pode fazer de diferente nisso? Até um dia que ele virou para mim e falou assim, mandou um WhatsApp. O que você acha de assumir a vice... O André era vice-presidente. Tinha uma outra pessoa que era o presidente, ele era um dos vice-presidentes, né? Porque era um presidente e 3 vices. Ele falou assim, o que você acha de assumir a vice-presidência da ONG? Eu acho maravilhoso, não penso outra coisa. Não vou mais embora daqui. Então, acho que vai ser... eu fico muito feliz com essa formalização. E aí a gente fez isso, trocou a documentação da ONG, ele hoje é presidente, eu sou vice-presidente, e a gente vai tocando, criando essas relações, como a relação que a gente tem com vocês, Sim. que é uma das que fazem a gente crescer tanto. E a gente tem muito carinho também por essa parceria, que começou há alguns anos via a nossa antiga embaixadora lá do nosso shopping metropolitano, né, a Stephanie, que trouxe a proposta, e ela foi uma das pessoas assim que mais insistiram e persistiram até que a gente fizesse um encontro mesmo, e aí a gente viu a seriedade do trabalho de vocês, que a gente se preocupa muito com o entorno, né, dos empreendimentos, e a Cidade de Deus está colada ao metropolitano, né, e a gente via que tinha muitos ganhos, né, da gente poder contribuir com aquela comunidade local, mesmo com todos os desafios que a CDD tem, né? Mas que vocês, com muita seriedade,
trabalho, não só você, Marília, o André, mas também a gente percebe todo mundo, né? O pessoal quando a gente vai lá, a gente vê o pessoal sempre limpando com muito esmero, com muita dedicação. A gente ainda não teve a oportunidade de ver aulas, mas pelo que a gente vê em vídeos, tudo assim, o pessoal tudo muito dedicado, né? O pessoal que trabalha lá, a maioria são da própria Cidade de Deus? Isso é uma coisa muito importante pra gente. Quando a gente começou esse processo que eu estava te falando, a gente vai fazer o quê? Como que a gente vai conseguir fazer? A gente começou a procurar professores de dentro da Cidade de Deus. Uhum. Então a gente fazia contratos. Esse foi, Alexandre, um ponto. Sabe um ponto de mutação? Uhum. Foi um ponto de mutação quando a gente entendeu, conversando, discutindo, não brigando, discutindo a situação, que a gente ia conseguir evoluir do lugar que a gente estava quando a gente profissionalizasse o que a gente estava fazendo. A gente sabe que o trabalho social, ele precisa de muito coração. A gente estava falando aqui em off antes sobre isso, que a gente percebe que quando tem o coração envolvido, a coisa é diferente. Sim. Porém, para além disso, a gente precisa honrar o trabalho das pessoas. E a forma mais justa de você honrar o trabalho de uma pessoa é com dinheiro. Porque o dinheiro é uma energia que as pessoas precisam para sobreviver. A gente vive ainda aqui, independente da crença de cada um, mas estamos aqui, Sim, nesse planeta de expiações, vivendo essa vida mundana, e para a gente viver essa vida, a gente precisa de dinheiro para sustentar esses corpos que a gente carrega. Não tem outra forma de falar isso. Então, quando a gente percebeu, e já tinha sido um entendimento de um tempo atrás, um tempo um pouco antes desse, de que a gente tinha que sair um pouco do voluntariado em si. O voluntariado é muito importante. sim. Porém, a máquina que faz aquilo rodar não pode ser puramente de voluntariado. Porque chega um momento que você precisa poder cobrar que aquilo seja feito, o que foi combinado, e você precisa de um empenho que uma relação de trabalho traz. A gente ainda não chegou, pelo menos eu não percebo isso, a gente ainda não chegou numa época de vida em que a maioria das pessoas que se voluntariam entendem que o nome é trabalho voluntário. Então, é um trabalho. Uhum. O fato dele ser voluntário é que você não recebe em espécie, você recebe em outras coisas que estão faltando na sua vida. Mas a gente ainda não chegou nessa época em que a maioria das pessoas consegue entender isso. Então, para a gente ter uma máquina que funcione bem redonda, a gente tem que honrar o trabalho dessas pessoas que estão lá todos os dias fazendo isso funcionar. Claro. Essa pessoa que deixa tudo limpo o tempo todo, tem o coração dela que ela quer fazer aquilo, mas tem a honra dela ao trabalho que ela executa, porque ela é contratada para fazer aquilo. Então a gente precisa dessas duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então no início a gente conseguiu contratar, claro, com uma ajuda de custo. A gente é uma ONG, a gente é uma ONG que não produz itens vendáveis. Tem ONGs que produzem itens e conseguem ter uma entrada de dinheiro. A gente funciona na base de doação de pessoas físicas e pessoas jurídicas como o Instituto. Então, quando a gente resolveu criar essas aulas e fazer isso tudo, a gente procurou primeiro professores de dentro da Cidade de Deus. E a gente contratou essas pessoas com uma ajuda de custo, contrato, tudo bonitinho, tudo certinho. Começou a acontecer da gente perceber que quando a gente contratava uma pessoa física, e essa pessoa, como qualquer ser humano, às vezes tinha algum problema, não podia ir, tinha alguma coisa, existe um fenômeno ali na nossa comunidade, que eu não sei se em outras acontece também, que é o seguinte: se o professor não vai um dia, ele não vai outro dia, no terceiro a criança não vai. Eles perdem, eles desligam. Hoje em dia menos, tá? Hoje em dia a gente já criou toda uma percepção de que quem é a gente ali na comunidade. Os pais já entenderam, as crianças já entenderam, eles já olham a gente de uma forma diferente. Mas no início não, a gente estava criando isso. A gente estava provando para aquela comunidade a qual a gente serve por escolha que a gente não ia embora. Que a gente não ia ser só mais uma ONG que apareceu ali e depois ia embora dali. Porque
vou desviar aqui um minutinho, existe uma outra coisa que é, eu não sou cria da comunidade, o André não é cria da comunidade, e os outros 3 que fundaram a ONG junto com ele não são crias da comunidade. Isso é importante dizer porque isso fala diretamente ao entendimento que as pessoas tinham da ONG quando ela começou. Até eles entenderem que não iríamos a lugar nenhum, que aquilo ali só ia crescer e só ia melhorar e fazer coisas cada vez melhores para aquela comunidade que a gente escolheu servir, isso demorou. Então, quando isso começou, a gente teve uma outra ideia, que era o seguinte: a gente vai procurar quem fornece esse serviço que a gente quer aqui dentro da comunidade também e vamos fazer contratos CNPJ. Então, hoje, quem dá aula de jiu-jitsu lá é uma equipe de jiu-jitsu que tem o seu espaço dentro da Cidade de Deus. Quem dá aula de dança, as aulas de dança são de uma empresa de dança, de uma escola de dança de dentro da Cidade de Deus. E assim o teatro. Só a parte de aulas mesmo, de reforço escolar e de alfabetização, que são uma professora, que era uma professora do município, que deu aula, que é moradora da Cidade de Deus e que deu aula nas escolas da Cidade de Deus durante muito tempo. Porque esse conhecimento de como a comunidade funciona é muito importante. Claro. Assim como o Instituto Sim, a nós tem seus pilares de atuação, né? Vocês têm 3 pilares muito fortes, que é acolher, educar e emancipar. Como que esses valores se traduzem na prática, no dia a dia? Como que eles se traduzem na prática do dia a dia? O acolher é a gente entender, a gente se despir de todo e qualquer ego de entendimento do mundo, porque facilmente pessoas que trabalham na área social podem acabar caindo nessa pegadinha de se sentirem muito importantes, fazendo... porque o trabalho que elas fazem é muito significativo para as pessoas, porque a gente recebe abraços e elogios, mas a gente acho que o acolher, no sentido mais importante dessa palavra, é quando a gente consegue se despedir disso tudo, calar a boca e ouvir. Eu já falei isso outras vezes, eu achava que eu entendia muito de muita coisa e que eu era muito capaz de me comunicar. Porque eu sei falar outra língua que não é o português. E quando eu cheguei lá, que eu precisei me comunicar com pessoas de uma realidade completamente díspare da minha, eu percebi que eu tinha que aprender a me comunicar da maneira que eles se comunicam, com a realidade de onde eles vieram. E aí entra um outro ponto, que é o seguinte: a nossa empatia só consegue levar a gente até um determinado ponto. A partir daquele ponto, a gente tem que parar e a gente tem que ouvir o que aquela pessoa está dizendo, que é importante para ela, que dói nela, que precisa mudar na comunidade dela. Então, eu acho que o acolher, por mais que quando a gente fale acolher, pareça a gente abrir o braço e receber as pessoas, eu acho que o acolher real é a gente conseguir se despedir disso tudo e ouvir com um ouvido muito atento, com uma escuta generosa, o que essa comunidade para a qual a gente serve precisa que a gente se empenhe para melhorar. Entendi. Educar é a gente levar isso tudo que a gente leva para eles. O educar vai desde a gente... Às vezes a gente está tendo festa, aí eu e o André, a gente está assim olhando as crianças brincando, aí um olha para a cara do outro e fala assim, olha o chão. Porque no início, qualquer atividade que a gente fazia que juntasse mais de 30 crianças, ficava uma bagunça, uma sujeira. E hoje, eles cuidam do que o outro... Eles cuidam deles, eles cuidam dos outros. Olha, não joga isso no chão. E quando acontece da coisa ficar muito vultuosa e fazer uma bagunça, eles já sabem que antes de ir embora vai todo mundo ajudar a arrumar, porque aquele ali é um espaço de nós todos. Então, a educação vai desde aprender a ler, aprender a usar uma ferramenta de internet, aprender as matérias do pré-vestibular, lá no pré-vestibular social que a gente tem, para poder fazer o Enem, até o educar lá do que eu falei antes, que é o educar sobre formas de se relacionarem com o mundo.
acolher, educar e o emancipar é preparar essas crianças. Quando a gente fala para eles que existem outras formas deles se relacionarem com o mundo, a gente não fala, a gente mostra, a gente leva as crianças que fazem aula de dança lá para o shopping metropolitano para eles dançarem para um público. E é muito interessante isso, que a primeira vez que a gente levou a primeira turma, as crianças não se sentiam pertencentes àquele mundo. Apesar da gente saber que muitas crianças já foram com seus pais ao shopping, né? Algumas não, mas a maioria dali sim. Mas eles não se sentiam no direito de existir naquele espaço. E no momento que essas crianças foram colocadas num palco e tinha uma plateia enorme de frequentadores do shopping olhando elas dançarem e aplaudindo essa dança, isso aí é emancipar. Isso aí é mostrar que você pode ir além do que você vai. E claro, junto com as aulas de todas as atividades que são atividades fim, que podem trazer um trabalho, uma melhoria de trabalho. Isso é o normal do emancipar. Sim. A gente tem vários programas, você já falou sobre algumas coisas que tem lá. Eu vou dar uma passada aqui em tudo que tem, que é o Nós Educa, é o Gradua Nós. Dança, esporte, biblioteca, lan house social, Nós Sorrindo, a sala multissensorial. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sala multissensorial, que eu acho que é pioneira na Cidade de Deus. É pioneira. A sala multissensorial veio de um lugar muito, muito caro pra gente. Que pra mim é caro e pro André é muito mais do que pra mim, porque veio da vivência dele com o Rafael, que é o filho dele, que é autista. O Rafael é um autista não verbal, que o André, sendo uma pessoa com uma capacidade de entregar ao filho possibilidades para se comunicar melhor, para ter um tratamento melhor, para ter uma terapia ocupacional e para ter isso tudo, ainda assim ele pode atestar como é duro você precisar desse apoio para que seu filho se relacione com o mundo todos os dias da vida dele. E ele começou a perceber que ali no nosso entorno, porque isso é uma realidade da vida dele. Então, o olho dele está muito focado para isso, né? Quando você é a mulher grávida que só vê grávida andando na rua. Então, ele começou a ter essa percepção numa sintonia muito fina de que a gente tinha ali na comunidade, a gente tem até hoje, muitos pais e mães, 99% mães e sozinhas, poucas são as famílias completas, e 0 hoje lá na ONG, um pai solo com uma criança autista, mas mães solos com crianças autistas são a grande maioria, e essas pessoas não tinham apoio nenhum. Então a gente começou a fazer um levantamento. A gente tem um departamento de assistência social muito atuante. E a gente começou a levantar. Ah, essa criança ela é autista, mas ela já tem laudo? Ah, não tem laudo. Os professores da escola que estão falando, mas está na fila do CISREG há um tempão. Ainda não conseguiu passar por um neuro para poder fazer o laudo. Essa criança aqui tem laudo, mas está na fila para conseguir uma terapia ocupacional. Não conseguiu ainda. E aí o André trouxe aquilo para ele, pessoalmente, para ser um ponto de mudança no que a gente podia oferecer. Porque a gente já tinha lá na ONG 5 crianças autistas, entre crianças e adolescentes. Mas são crianças e adolescentes que têm um grau de funcionalidade no mundo regular, por assim dizer, maior. Então, eles fazem até hoje todas as atividades junto com as outras crianças. A gente não tinha nada pensando nessas crianças e principalmente nessas mães que estavam muito desamparadas. Então, o André é um cara muito bom de fazer acontecer quando precisa correr atrás de um patrocínio, de um apoio. Eu brinco com ele e falo, cara, a gente precisa fazer não sei o quê, agora vai contigo, porque você é o cara que pede. Você é bom nisso. Eu sou boa de criar os projetos, escrever tabela, agora vai lá que ele é um cara bom de fazer isso. Ele é um cara bom. Ele é um cara bom de correr atrás, de fazer as pessoas entenderem que aquilo ali é importante. E ele
foi atrás e conseguiu uma boa parceria. E a gente montou essa sala. Essa sala é uma sala que a gente hoje tem uma terapeuta ocupacional fazendo atividades com as crianças. O que a gente consegue prover para a comunidade hoje são 8 crianças que são atendidas. A gente sabe que é pouco, a gente gostaria de fazer muito mais, mas hoje o que a gente consegue pagar é 1 vez por semana de uma terapeuta ocupacional. Então a gente está sempre correndo atrás de mais apoio para poder... Porque a sala está lá. Então, se a gente conseguisse ter um terapeuta ocupacional por dia, a gente sabe que a gente teria como preencher, porque a fila de espera que a gente tem para isso é muito grande. Tem bastante gente. Muita. E junto a isso a gente tem a parceria de uma neuropediatra que ela faz consultas a preços populares. A gente paga consulta para as crianças que não têm laudo ainda conseguirem. Que aí entra um outro ponto, Alexandre. Essas crianças sem laudo não têm direito ao LOAS. Então a gente está falando de uma mãe que às vezes tem 2 filhos autistas em casa, ela é sozinha, ela não tem como sair para trabalhar, ela também não recebe nenhum benefício porque os filhos ainda não conseguiram ter um diagnóstico escrito. Percebe como a coisa vai ficando de uma maneira que a cabeça dessa mãe, a saúde mental dessa mulher, ela fica completamente abalada? Total. Então, por isso que é tão importante essa sala. Por isso que isso foi uma mudança. E hoje a sala como ela é pioneira, não só ali dentro da Cidade de Deus, mas num raio maior ainda do que aquilo ali. A gente esteve lá recentemente, né? A gente fez uma parceria com a Iguá, também numa obra. Acabou a obra falando nisso? Acabou? Oba! A do banheiro já tinha acabado, acabou, né? A gente conseguiu entregar o banheiro. O multiuso também ficou bem bonito. Ah, que legal. E a gente foi lá ver a sala, levamos alguns voluntários lá do Metropolitano e realmente, assim, é encantadora. Na simplicidade, mas completa, né? Assim, que vontade de ficar ali dentro, né? Não é? Um clima gostoso, ficar mexendo naquelas coisinhas ali. Falei, é uma sala para as crianças não, para qualquer pessoa se regular. Sim. Então, isso é uma outra coisa que a gente faz, é que essa sala, ela fica disponível para essas crianças e essas mães se precisarem para a criança ir lá se regular. Quando o André te estressa, você vai lá um pouco, às vezes não. E quando eu estresso ele também. É isso, né? Parceria é isso, né? Como você disse, pessoas diferentes que se complementam. Marília, tem muita coisa para falar ainda sobre a nós, mas o nosso tempo está acabando. Então eu quero te perguntar o que faltou falar que você acha que é importante que as pessoas saibam sobre a nós? Vamos lá, vamos tentar resumir aqui na cabeça. O que é muito importante sobre nós? É muito importante saber que, apesar de não sermos pessoas crias daquela comunidade, nós somos pessoas dedicadas à comunidade. É importante saber que nós estamos ali porque a gente escolheu servir a essa comunidade. É importante saber que a gente não para de evoluir, que a gente não vai parar de evoluir. E quando eu falo evoluir, é a gente estar sempre melhorando o que já tem, pensando na próxima coisa que a gente pode fazer. É importante saber que a gente sozinho não ia conseguir nunca chegar onde a gente está. Então, a parceria de vocês é muito importante. As outras parcerias que a gente tem no Rio também são muito importantes. É importante saber, para quem está pensando em começar alguma coisa similar a isso, que o quão mais correto e organizado e estruturado você conseguir ser desde o início, isso vai parecer um trabalho chato no início, mas lá na frente isso vai se pagar, porque as parcerias que vieram, como a de vocês, eu tenho certeza que essas parcerias vieram porque vocês conseguiram medir o impacto que a gente tem na comunidade que a gente está atuando. Uhum. Vocês conseguem perceber a seriedade do trabalho que a gente faz. E isso é muito importante. É importante saber que a gente segue correndo atrás de novas parcerias. A gente está agora participando de um edital super importante que é com o PNUD da ONU, né? Que é com o Programa das Nações Unidas do Desenvolvimento. A gente está querendo ser um parceiro deles para as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, serem todos atingidos claramente num prazo grande, né? A gente não vai falar que as ODS todas vão ser atingidas amanhã,
mas a gente segue pensando além. A gente está sempre pensando além. A gente está sempre trazendo excelência no que a gente faz, mas a gente está sempre pensando além. E o que motiva a gente é ver que hoje a gente tem crianças que estão desse tamanho, começaram com a gente uns cotoquinhos, e são crianças que já estão trabalhando através do jovem aprendiz que a assistente social prepara eles aos sábados lá na ONG. Então a gente vê a evolução dessas pessoas, não tem o que pague isso. É bom ver o brilho nos olhos quando você fala. E quem quiser saber mais sobre a Nós, onde pode procurar? Todas as nossas redes sociais são exatamente iguais, @Nós Projeto Social, e Nós é N-O-I-Z. Nós Projeto Social, tudo junto. Tudo junto. Vocês estão em todos. LinkedIn, Instagram, Facebook. A nossa página é www.nosprojetosocial.org. É a única que tem esse org no final. Muito bom. E você, meu amigo, minha amiga, que tem uma empresa que quer contribuir, mas não sabe como, procura o pessoal, né? A gente vai deixar a descrição dos contatos também do André, da Marília, para como ajudar, né? No site também tem lá a parte de doação. E você, que é do Metropolitano também, tá sempre convidado a conhecer, a participar, a dar ideias também, sugerir coisas, que eles são muito abertos, muito sensatos também nas escolhas, né, de acordo com a comunidade local. Marília, foi um prazer, né, te receber. Te agradeço muito por você ter antecipado a sua vinda para São Paulo para participar aqui do Aí Sim. Sucesso para nós, né? Sucesso para vocês, para as crianças, jovens, adultos, idosos, né? Acho que isso é uma coisa que é importante frisar, que o projeto, a gente falou muito mais voltado para criança, né? Mas assim, atende a toda a comunidade, as famílias. E o espaço está sempre aberto para você, para o André, para todo mundo lá da Nós. Muito obrigada, Alexandre. Eu estou felicíssima. Tá aqui é a culminância de um trabalho que a gente vem fazendo junto. Você bem falou no nome da Stephanie. Ela é uma pessoa que mora dentro do meu coração. Ela é nossa voluntária, segue voluntariando até hoje, na capacidade que ela tem de estar lá com a gente. E ela, por uma vontade que nasceu dentro do coração dela, ela fez essa ponte e ela fez acontecer. E ela fez acontecer mesmo. Ela falou assim para mim: eu ainda não tenho nada, mas o que você acha da gente fazer isso, isso e isso? Falei, vambora, vamos fazer. E a coisa foi nascendo. Eu me lembro do primeiro carta-livro que a gente fez, Mambembe. Eu saía de um lugar, passava na porta do shopping, ela ia lá, pegava as cartinhas e a gente trocava. E aquilo funcionou. E quando aquilo funcionou, e foi tão lindo de ver a troca no final entre os voluntários e as crianças, que a gente falou assim, agora não tem mais como dar errado, agora a gente se uniu. Isso. E que bom que a gente está unido até hoje, a gente é muito grato à parceria de vocês, porque ela faz a gente ser capaz de fazer mais do que a gente faria sem essa parceria. Sim. Isso é muito importante. Que bom, a gente também fica muito feliz de poder contribuir de alguma forma com um projeto tão bonito quanto a Nós. Pessoal, obrigado. Tomara que vocês tenham saído daqui, né, ouvindo ou vendo de uma forma muito mais humanizada do que entrou. Acho que esse é um dos propósitos do nosso podcast. E hoje, com certeza, aqui com a Marília, para falar sobre a Nós. Foi muito rico, foi muito especial para a gente. A gente se vê em breve. Tchau!